Ora bem, então eu acho que se calhar penso que já deve ter entrado pelo menos toda a gente que estava para entrar. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Gostaria de agradecer ao João Veríssimo e ao Miguel Cavaleiro dos Tejo Collective e dos Cave Office, não é? Pela disponibilidade de virem aqui partilhar o seu percurso. O João nasceu em Faro, e, portanto, nascido em Faro, eu isso posso confirmar, é um homem do mar, faz surf, tem barcos, faz viagens, atravessa o Atlântico, e isso é uma coisa que eu acho que o caracteriza, esse gosto pelo mar, e é a primeira coisa que se deve dizer, que é, para além de ser arquiteto, esta particularidade é muito importante para a definição do João. O João trabalhou em diversos arquitetos, ateliês, eu não vou dizer aqui os nomes, foi em alguns, quando acabou o curso e durante o curso trabalhou em alguns ateliês de Lisboa e desenvolveu trabalhos de autor e em equipa. O João também viu em 2016 o seu projeto final de curso integrar a lista restrita do Young Talent Architects Award, organizado pela Fundação Mies van der Rohe, e foi um dos fundadores do Tejo Collective, juntamente com o Miguel Cavaleiro, que passo a apresentar de seguida. O Miguel nasceu na Guarda e o seu projeto final de mestrado recebeu uma menção honrosa no Arquiprix de 2016 e foi selecionado para a edição do prémio Arquiprix Internacional Ahmedabad, é assim que se diz, Ahmedabad, de 2017. Colaborou também com diversos ateliês e foi fundador com o João do Tejo Collective, portanto, que fazem produção de imagens virtuais 3D e também do ateliê Cave Office. Eu passo-vos a palavra rapidamente, porque as pessoas querem ouvir o vosso percurso, querem que partilhem connosco um bocadinho da vossa experiência a seguir ao curso. E, portanto, agradeço-vos imenso mais uma vez a disponibilidade. Obrigada. Quem é que fala primeiro? Então, eu sou o João Veríssimo. Eu acho que podíamos falar um bocadinho até do início mesmo, de onde é que começámos, onde é que tirámos os cursos, o que é que pensávamos na altura. Ou seja, pronto, eu acho que é interessante essa partilha do nosso percurso, acho que esse é o principal objetivo desta conversa. Podemos já acrescentar que nós não preparámos grande coisa, vamos só contar-vos a nossa experiência desde as fases finais do curso até ao dia 2 e a toda esta fase após o curso. E sim, acho que podemos começar um bocadinho por aí. Okay. Pronto, eu fiz o curso todo na FAL, na Faculdade de Arquitetura na Ajuda, e aqui o João começou o curso na Lusíada e trocou... Nem isso. Pois é. Desculpem. Eu fui... Contar a tua história de vida. Eu entrei para a faculdade em Engenharia Civil, porque o meu pai não achava piada nenhuma que eu fosse arquiteto, porque ele é engenheiro eletrotécnico. E fiz os 2 primeiros anos de Engenharia Civil, a muito custo, com muito estudo, e cheguei à conclusão que não era mesmo aquilo que eu queria e que a arquitetura... Por acaso, houve uma cadeira que se chamava mesmo arquitetura no curso de Engenharia Civil, e que eu vi ali um caminho. Eu já sabia, já tinha amigos que estavam a estudar arquitetura e eu fazia muito mais sentido aquilo para mim, mas pronto, eu ainda hoje não sei bem o que é a arquitetura, mas havia ali alguma coisa que me chamava e tomei a decisão, pedi ajuda aos meus pais mesmo, sinceramente, deixem-me mudar aqui o caminho e fiz por isso. Tive que, felizmente, tive que ir para a Faculdade de Lusíada, porque não tinha uma das específicas, é assim que se diz. E então fui para a Faculdade de Lusíada, onde tive algumas das pessoas que estão aqui presentes como professores, e aprendi bastante com eles nos primeiros 3 anos. Queria frisar também o professor Marco Boinhas, que eu tenho sempre uma grande memória dele.
E pronto, e então esse percurso acho que foi muito enriquecedor. Também porque eu acho que já levava aqui um grande objetivo, eu queria fazer, queria avançar, tive sorte, tive algumas equivalências, e então tinha sempre um objetivo de, estes 2 anos que eu perdi, eu queria ganhá-los, não sei de como, mas não perdi, ganhei, porque aprendi outras coisas e que me ajudam bastante hoje em dia, e então tinha sempre esse objetivo. E quando chego ao final da licenciatura, dos 3 anos, tive boas notas e a faculdade, eu não sei se ainda tem, mas tinha um protocolo com a faculdade de Mendrisio e eu tive a oportunidade de poder ir para Mendrisio. Só que pensei muito, fiz muitas contas, por acaso não falei muito com os meus pais, mas tive esse fator em conta. E decidi não ir para Mendrisio, e acho que depois este tema já vai surgir mais à frente na conversa, mas decidi não ir para Mendrisio e fui à faculdade estatal perguntar se conseguia fazer a transladação, etc. E correu tudo bem, entrei lá, porque o meu objetivo sempre foi eu quero ir para o mundo do trabalho, quero fazer coisas, quero produzir, quero imaginar, concretizar, e pronto, e durante este percurso todo tive um outro objetivo, que era sempre aprender fora da faculdade. Trabalhei com a professora Helena, com o professor Fernando Hipólito, desde o início, desde o 2º ano que nós começámos a fazer trabalhos, e pronto, e esse era um percurso que eu achei mesmo muito importante para aquilo que nós sabemos, que é muito pouco hoje em dia ainda, mas acho que é mesmo importante perceber que a faculdade tem todas as ferramentas para nós, mas nós devemos sempre ir à procura um bocadinho da realidade, e que pronto, a realidade é sempre diferente, há casos muito diferenciados, mas pronto, eu quis mesmo ter esse percurso, 2 percursos paralelos. Pronto, e então depois, eu nunca tinha visto o Miguel Cavaleiro, hoje em dia somos sócios e somos dos melhores amigos, e no último ano da faculdade eu tinha feito Erasmus no Brasil e encontrámos no 5º ano, por acaso encontrámos uma vez na Lusíada, porque a Lusíada tem o espaço, que eu acho que vocês ainda devem usar, e mesmo os alunos não sei se existe ainda o espaço 24. Agora não existe nada, estamos todos confinados. Mas pronto, 24 horas em casa. Foi. Não, mas a história foi um bocadinho esta, ou seja, o João depois trocou para a Faculdade de Ajuda, eu fiz lá o curso todo, à exceção de um período de tempo, de uns meses, que fui fazer um dos semestres para o Brasil, estive em São Paulo, e só nessa fase final do curso é que nós nos conhecemos e começámos a dar melhor, e fomos da mesma turma no último ano. Pegando aqui um bocadinho no que o João estava a dizer e que eu acho relevante para quem está a estudar agora, independentemente de quais é que são as opções que se tomam, de ir para fora, não ir para fora, etc., eu acho que o que o João falou é super importante, ou seja, pelo menos, e nós já tivemos várias conversas sobre este tema, e a conclusão ou a opinião é mais ou menos a mesma, que é: achamos super importante não andar a fazer um curso como o de arquitetura pura e simplesmente por fazer o curso e fazer apenas aquilo que nos pedem no curso. Ou seja, esta questão de explorar outras coisas, mesmo que sejam um bocadinho fora da arquitetura, é sempre bom, porque se vai ganhando sempre, vão-se ganhando outros conhecimentos, e são coisas que nunca se sabe e no fim do curso podem ser úteis para nós. O João colaborou com alguns professores, eu nos primeiros anos da faculdade virei-me muito para
fotografia, que era uma coisa que eu gostava muito, e fazia montes de trabalhos como freelance de todo o género, coisas que não têm nada a ver com arquitetura, mas ao fim e ao cabo foram sempre Não tem, coisas mas tem. que... Sim, foram sempre coisas que... Eu acho que tudo tem a ver com arquitetura. Sim, exato. Tudo que nos rodeia tem a ver com Isto para arquitetura. querer dizer que achamos super importante esta iniciativa própria de ir procurar mais coisas, estando elas ou não diretamente ligadas à arquitetura, ou mais ou menos, porque são sempre coisas benéficas para o pós-curso e para todo o processo. Mas pronto, falando um bocadinho mais de coisas mais concretas, aquilo que se passou connosco na fase final do curso foi que, com esta experiência que nós fomos tendo de trabalhar com outros arquitetos, porque fazíamos ou participávamos em pequenos projetos em parceria, ou ajudávamos em concursos, ou fizemos coisas em parceria com outros colegas, pronto, começou a surgir esta oportunidade ou esta ideia de formarmos uma equipa por causa, em específico, da questão das imagens 3D, que foi uma Sim. coisa que ao longo do curso, de uma forma ou outra, se foi explorando. Mais uma vez, não porque tivemos formação específica durante o curso sobre isso. Foi um bocado Eu, de pelo necessidade. menos, não. Pelo menos nós queríamos mostrar, nós queríamos... Pronto, é óbvio que hoje em dia a imagem está muito mais explorada e na altura já havia Sim, claro. muito bons praticantes e nós achávamos que era uma forma, uma linguagem de explicar muitas coisas que nós pensávamos, pelo menos no Sim, meu caso, e o Miguel igual, nós quando estamos a projetar pensamos em tudo, não é? Pensamos no cheiro, na luz, tudo, e às vezes não conseguimos explicar tudo num discurso. Às vezes temos mais dificuldade em discursar. Eu na faculdade eu nem conseguia falar com o professor. Repetia-me imenso. Lembro-me uma vez, eu disse qualquer coisa e o Marco Bunhas, vou-te dar o Prémio Nobel da Constatação. e eu acho que esses entraves, essas etapas que nós vamos ter passando, também são boas para nós irmos evoluindo. E nós vimos ali como tínhamos alguma facilidade, não em termos informáticos, nem em termos... eu não percebia, nem percebo ainda, nada de computadores. Nós temos o objetivo é de produzir... de comunicar, principalmente. E vimos isso na produção de imagem, que é uma coisa que se aproxima mais da realidade, e que mesmo assim nós fazemos um bocadinho para que ela não se aproxime tanto no final da produção. E começámos a usar isso na faculdade para comunicar com os professores e para mostrar os nossos projetos, aquilo que nós tínhamos pensado. Sim, no fundo o objetivo era as famosas apresentações de projeto, melhorarmos as nossas apresentações da melhor forma que conseguíssemos, e as imagens ajudaram muito a isso, porque são mais uma ferramenta de comunicação, Sim. tal como um desenho, como um esquiço, como uma maquete, pelo menos a meu ver, são coisas completamente diferentes, mas não deixam tudo isto não deixam de ser ferramentas para comunicar um projeto. E foi através dessas oportunidades de apresentações de projeto na faculdade que nós começámos a explorar mais essas ferramentas, e de forma super autodidata. Nenhum de nós tirou nenhum curso, nem fez nenhuma formação fora da faculdade. Eu acho que até tive uma nota assim menos boa. Havia uma cadeira que acho que tinha Revit, ou também que tinha a ver com a produção de imagem, e nem tive grande no nota. Fundo, os softwares que utilizamos hoje em dia nem sequer tivemos na faculdade. Ou seja, isto foi tudo um processo muito gradual e de experimentação e erro, e de testar coisas e de ter referências e tentar alcançar coisas semelhantes a outras referências que tínhamos. Pronto, isto mais relativo ao processo de aprendizagem destas ferramentas que nós utilizávamos na altura, que são as mesmas que utilizamos hoje em dia.
como disse, não fizemos nenhum curso fora, extra, nem fizemos nenhuma formação, portanto foi tudo um processo muito gradual. Foi muita obviamente vontade que fomos, de aprender. claro, sim, obviamente foi mais, talvez foi mais demorado do que se calhar fôssemos fazer um curso, mas não me arrependo de nada, acho que ainda preferi passar por esse processo todo de exploração de softwares de forma autodidata do que propriamente inscrever-me num curso qualquer para aprender um software. Mas pronto, quando terminámos o curso, havia ainda restícios da crise que se instalou, não é? Em 2008, e nós não tínhamos trabalho de todo. Não, sim, no fundo nós... Se quiséssemos, o nosso objetivo, nós gostávamos muito desta parte da imagem, mas no final das contas o nosso objetivo era mesmo a concretização de alguma coisa que imaginámos e projetámos, que demonstrámos, e agora falta a realidade, e esse sempre foi o nosso objetivo, ou seja, a concretização da obra fisicamente, e ver as relações das pessoas, a parte da antropologia também gostamos muito dessa parte, etc. E nós queríamos fazer arquitetura, queríamos criar um ateliê de arquitetura, queríamos avançar, mas fomos sensatos e também com aquilo que tínhamos, não é? E com a disponibilidade que tínhamos, cada um tem a sua disponibilidade, não é? Familiar, etc. Não vamos poder lançar nada aqui na arquitetura porque não vamos ter trabalho e não vamos poder ganhar dinheiro nem ir ao supermercado no final do mês, e então vamos ver aqui se temos alguma alternativa, porque é óbvio que nós temos que fazer os estágios, temos que fazer os estágios da Ordem dos Arquitetos, é muito importante, a questão das formações, aprendermos essa parte, mas na parte do trabalho e da aprendizagem no ateliê, nós felizmente já tínhamos tido um bocadinho, porque tínhamos começado essa parte muito cedo. E então tomámos essa decisão de vamos tentar apostar aqui um bocadinho, porque há ateliês com trabalho e que estão a precisar desta parte e se calhar ainda não têm este departamento. E então vamos tentar trabalhar com eles. Começámos muito devagarinho, mas até tivemos bastante sorte, porque um dos primeiros trabalhos que fizemos foi para um ateliê suíço que ia fazer um edifício aqui em Lisboa, e já nem sei, contactaram-nos, Sim, isto no fundo, só para recapitular aqui um bocadinho e contextualizar, tudo isto que estamos a falar foi em 2015, 2016, que foi entre estarmos a terminar a tese de mestrado, apresentarmos e começarmos a trabalhar e neste caso fazer o estágio para a Ordem. Foi aí que foi durante este período que nós achámos que era sensato e boa ideia, pronto, e era uma coisa que gostávamos de pôr em prática e experimentar se era algo que tinha pernas para andar ou não, nesta questão de criar de facto uma empresa e criar uma marca e colocar-nos, por assim dizer, no mercado enquanto criadores de imagens virtuais. Nem criámos a empresa, foi depois, sim. Como angariámos este primeiro trabalho, vimos obrigados a criar a empresa. Pronto, isto foi tudo um processo que não foi do dia para a noite. Nós já tínhamos feito alguns projetos, algumas imagens para outros arquitetos, coisas mais pequeninas em conjunto, e o facto de já termos passado um determinado período de tempo na faculdade, já nos conhecíamos, já sabíamos da forma como trabalhávamos, pronto, e isso tudo facilitou e justificou o facto de nos juntarmos. E tudo o que tem a ver com a empresa que hoje em dia temos, de Tejo Collective, tivemos ainda um período de tempo bastante alargado ainda, em que não nos dedicávamos a isto a 100%, ou seja, passámos por todo o período de fazer
o estágio para a Ordem, entretanto trabalhávamos ao mesmo tempo para outros ateliês. Portanto, isto foi um bocadinho continuação de tudo aquilo que vos tivemos a contar de período de faculdade, em que estamos na faculdade, mas estamos a fazer outras coisas e a aprender cada vez mais e a ganhar cada vez mais experiências. Sim, começou mesmo muito pequenino. Claro, claro. Tipo, vão das escadas. Investimos os dois, tivemos que investir os dois das poupanças em computadores. Comprámos os dois computadores bons para conseguirmos fazer os trabalhos. E depois é que a coisa começou a... Claro. Pronto, isto só para contextualizar, no sentido que a empresa não foi nada que surgiu do dia para a noite com todas as condições de uma empresa normal. Não, nós tivemos cerca de 2 anos com uma empresa que fazia trabalhos, mas isto era tudo extracurricular, ou seja, trabalhar à noite, etc, após um dia normal de trabalho, enquanto estávamos a fazer o estágio. Mas como o João estava a dizer, o nosso objetivo sempre foi ganharmos gradualmente alguma liberdade, principalmente em termos de horários, para que surgisse ou nos dessemos a nós próprios essa oportunidade de desenvolver aquilo que nós realmente queríamos, que era no fundo, trabalhar por conta própria e tentar arranjar os nossos próprios projetos. E a questão da criação da empresa, do Tejo, foi no fundo, e desde o início sempre tivemos esse objetivo, no fundo uma ferramenta que nos permitisse ganhar essa liberdade. Explorávamos ao mesmo tempo uma coisa que a nós nos interessava e ainda hoje gostamos de fazer, mas com o objetivo de nos soltarmos um bocadinho O objetivo de aprender muito, mas também ganhar um dinheirinho para podermos ser mais livres, para conseguirmos um dia fazer aquilo que nós queremos mesmo fazer, que é a arquitetura. E aí chega um momento em que, de repente, começamos a ter mais trabalho e a crescer bastante com a empresa das imagens. Tivemos períodos loucos mesmo, quer dizer... Sim, gradualmente, quanto mais trabalhos fomos fazendo, começámos por fazer trabalhos relativamente mais pequenos e maioritariamente para arquitetos portugueses, mas naturalmente, entre publicar coisas online, entre fazer o site, redes sociais e depois o passa-palavra dos ateliês para quem fomos trabalhando, fomos naturalmente tendo cada vez mais clientes e o fluxo de trabalho era cada vez maior, em que chegou a um período em que nunca foi bem a 100% totalmente, mas em que chegou um período em que basicamente só estávamos a trabalhar para o Tejo, pronto, para as imagens. E a trabalhar muito mesmo. Sim. E depois já estávamos a trabalhar muito, então nunca quisemos parar, então vamos arranjar aqui só mais um bocadinho de trabalho, porque não podemos desistir dos nossos objetivos. E então começámos a fazer projetos de arquitetura. Já trabalhámos até, infelizmente tivemos que trabalhar de borla em alguns projetos de início para conseguir ganhar algum portfólio, mas nunca desistimos, e assim que conseguimos atingir um bocadinho alguma... Sim, mais estabilidade. Nem sei, conseguimos concretizar algumas coisas, algumas obras, começámos a investir um bocadinho também na parte... Foi muito difícil fazer esta gestão entre gerir uma empresa, produzir nessa empresa e ao mesmo tempo querer também fazer uma coisa que são duas coisas que se interligam e que são parecidas, mas que às tantas nós não queremos que elas tenham nada a ver uma com a outra. Uma é arquitetura e a outra é uma coisa que produz imagens, é quase informática, etc. E começámos a ter alguns projetos, mas, como é óbvio, não era mesmo sustentável. A empresa das imagens continuava sempre a ser muito mais sustentável, mas nós queríamos sempre tentar ir para o outro lado, em que há um dia que
porque vimos numa notícia que ia haver um concurso da Ordem dos Arquitetos para a loja Cascais Jovem e em parceria com a Câmara de Cascais. E nós vimos, olha, está aqui um concurso que nem é assim uma coisa muito grande, mas tem bastante interesse, porque não participarmos nisto? E pronto, e então, quer dizer, nós já tínhamos participado em alguns, mas desistimos sempre porque não havia mesmo hipótese, tínhamos sempre não sei quantas entregas na semana a seguir, etc. E então, mas avançámos com este na mesma. De repente temos aí um mês para aí de trabalho e a 2 semanas do fim percebemos que temos aqui 3 ou 4 entregas na semana a seguir de imagens e não vamos conseguir na mesma entregar isto, pronto, e vamos desistir. E desistimos do concurso. E então passou-se uma semana, estávamos aqui muito atarefados, e há um dia que eu acordo, tenho que ter aqui esta conversa com o Miguel, sentamos os dois à mesa e decidimos, nós não podemos não entregar este concurso, temos que avançar e temos que fazer isto se for preciso vamos pecar um bocadinho nos trabalhos que vamos entregar das imagens, mas temos mesmo que fazer isto. Então trabalhámos tipo, sei lá, 18 horas, 20 por dia nessa semana e depois chegámos ao fim e conseguimos entregar esse concurso a tempo. E pronto, e depois nem sequer pensámos mais naquilo, voltámos para o trabalho, tínhamos coisas para tratar, etc. Em que, passado 1 mês e tal, 2 meses, recebemos assim um mail, nem estávamos, já nem nos lembrávamos quase, recebemos assim um mail com a notícia de que tínhamos ficado em primeiro lugar nesse concurso e pronto, isso mudou tudo, a partir daí mudou tudo, tivemos que reorganizar e repensar um bocadinho as coisas. É óbvio que ganhar um concurso público, mesmo eles ainda não sendo tão bem pagos como deviam ser, já é completamente diferente do que trabalhar no nosso caso, somos uma empresa muito pequena, não é? Com pequenos clientes também, já nos deu aqui outra base para podermos organizar as nossas empresas. E então começámos a dividir um bocadinho mais o mal pelas aldeias e a focar-nos um bocadinho mais na arquitetura por causa deste projeto. E por acaso depois isto levou a outras coisas. Quer dizer, eu acho que não é por acaso, não é? Eu acho que é muito... Pronto, isto no fundo para vos explicar que passámos de um contexto de faculdade para fazer um esforço de tentar arranjar uma forma de fazer aquilo que gostávamos, sempre com o objetivo de poder eventualmente, ou seja, essa ferramenta foi fazer imagens 3D, criar uma empresa que nos sustentasse e nos desse uma boa base de trabalho e que nos desse também liberdade para o nosso objetivo final, por assim dizer, que era conseguir angariar e ter cada vez mais oportunidades e tempo para executar as oportunidades que surgissem para executar projetos de arquitetura. Portanto, a timeline é um bocadinho esta e neste momento, como o João disse, nós temos as 2 empresas a nosso cargo e tentamos dividir um bocadinho o trabalho entre as 2, se bem que o nosso objetivo final é fazer única e exclusivamente arquitetura. Mas voltando a pegar... Desculpem, deixem-me só interromper-vos aqui um bocadinho. Eu acho que as pessoas também... Era importante, se vocês, de certeza que vem esta pergunta, e de certeza que vocês vão falar-nos nas perguntas também sobre o vosso percurso, mas acho que é muito importante para quem está aqui a assistir, se calhar perceber um bocadinho este processo das imagens, como é que se faz, se nos pudessem mostrar, acho que era extremamente útil. Tudo porque eu faço esse papel chato da moderadora, mas como para controlar o tempo, acho que era muito importante conseguíssemos perceber isso. Eu não sei se posso partilhar o nosso ecrã.
Pronto. Eu vou-vos, não sei se todos os que aqui estão já viram ou não o nosso site do Tejo Collective. Nós temos aqui alguns trabalhos que vão desde coisas que já fizemos há 4 anos ou 3 para coisas mais recentes. Mais concretamente sobre o trabalho que fomos desenvolvendo para esta empresa, não quero para já falar aqui de imagem nenhuma em específico, mas no fundo nós acabámos por nos direcionar muito para ateliês, mais concretamente na Suíça, isto por uma sucessão de oportunidades e contactos e passa-palavra e trabalhos que fizemos de uma forma numa fase mais inicial, e acabou naturalmente por acontecer isto de 99% dos nossos clientes serem ateliês na Suíça. E como é... Sim, alguns como na são... Alemanha também, sim, temos sim. na Noruega. E no fundo, não só acabámos por não fazer tantos trabalhos para Portugal, como os trabalhos que fazemos para fora também são sempre muito mais direcionados para a questão dos concursos. Ou seja, ateliês que pretendem, tal como nós participámos no concurso, nesse tal concurso que o João referiu da parede, lançado pela Ordem, estes ateliês participam em determinados concursos e nós, a maioria dos nossos clientes, as imagens que nos pedem é para apresentações de projetos para concurso. Pronto. Como vos disse, nós não temos... alguns primeiros lugares de arquitetos. Pronto, em relação às imagens que nós fazemos, acabamos por, vocês certamente sabem, ou quem tiver conhecimento ou acompanhar mais empresas como a nossa, consegue-se perceber que há empresas que se direcionam mais para uma determinada parte do mercado, por assim dizer, ou para um determinado tipo de projetos, quer seja, por exemplo, para coisas mais de real estate e projetos de habitação, para comercialização de habitação. Nós acabámos por não ir muito por esse caminho, e a maioria dos projetos das imagens que fazemos e dos projetos que acompanhamos são projetos de concursos. Pronto. Em relação ao processo das imagens, isto é uma coisa que nós às vezes também comentamos muito aqui. Não há um método. Não, ou seja, uma coisa é certa, é completamente diferente fazer e explorar a questão da imagem quando estamos na faculdade e quando estamos a produzir imagens para nós próprios. Outra coisa é fazer imagens para clientes específicos, para determinados arquitetos que têm as suas ideias e as suas exigências, e que essa relação toda executa, e quem está a pedir e a querer que se concretize a ideia do projeto, isso é todo um outro mundo. Ou seja, há muito esse trabalho e foi uma coisa que nós fomos ganhando ao longo do tempo, e também cometemos, provavelmente não, temos consciência que fizemos muita coisa que podia ter sido feita de outra forma, mas não existiu outra forma senão tentativa e erro, e tentarmos ir avaliando o nosso trabalho e ir avaliando como é que os trabalhos corriam para tentarmos melhorar. Mas uma coisa que é de facto fulcral neste tipo de trabalho é a questão da comunicação com os clientes, quer seja adaptando a forma como se trabalha e como se segmentam as fases de trabalho, quer seja um simples e-mail e a forma como se comunica com a pessoa que está do outro lado. Nós não temos aqui, nós não preparámos aqui nenhuma apresentação específica para esta questão do nosso método de trabalho em relação às imagens, mas eu posso explicar um bocadinho isso. Ou seja, nós, em relação aos trabalhos que nós fazemos, e sendo eles maioritariamente concursos, tudo, não sei se isto, mas pronto, é uma curiosidade, quem tiver interesse pode ser vantajoso, mas isto começa tudo com os clientes a enviarem-nos
os desenhos necessários e ainda super iniciais dos projetos, nós a fazermos modelos 3D muito iniciais nos primeiros dias. Há sempre uma discussão e partilha de ideias em relação aos pontos de vista e ao objetivo que os clientes têm e o que é que pretendem, na generalidade, mostrar com determinadas imagens. E a partir daí vai-se detalhando este processo todo, discutindo materialidades, discutindo o ponto de vista, discutindo outro tipo de detalhes, quer seja de mobiliário, de decoração, pronto. E é um bocadinho esta troca de informação que acaba por acontecer muito, pelo menos no nosso caso. Não é raro fazermos projetos em que nos enviam tudo, nós executamos as coisas e não há discussão e está tudo bem. Ou seja, são sempre processos de dias ou semanas ou meses, dependendo da quantidade e complexidade dos projetos e das decisões ou indecisões dos clientes e de potenciais alterações que haja pelo caminho. Mas é um bocadinho este o processo. Não sei se tu queres acrescentar alguma coisa ou se querem dividir isto e fazer perguntas literalmente só no fim, ou preferem, consoante nós formos falando, alguém colocar questões. Não sei se preferem assim. Se alguém tiver alguma dúvida em específico ou alguma curiosidade. Eu acho que se calhar vocês, não sei se me estão a ouvir que isto estava desligado, mas Sim. eu acho que se calhar vocês, se nos quiserem também mostrar o que é meu fazer nos casos, assim, Sim. dessa forma descomprometida, porque já me explicaram que não têm propriamente uma conferência preparada para mostrar projeto, também não era bem essa a ideia da conferência, portanto, acho que é importante também dizer como é que se faz esta ponte de uma coisa para a outra e depois abrirmos então a conversa a todos. Eu acho que para fazer só perguntas. mais um comentário que é, no meio de tudo isto que estivemos a contar, a verdade é que toda esta fase e esta ferramenta que nós exploramos das imagens 3D é mais do que óbvio que foi uma grande benesse e ainda é, para aquilo que nós fazemos e para o nosso processo de trabalho. Sim. Relativamente aos projetos de arquitetura. Ou seja, é de facto uma ferramenta que está bastante presente na forma como pensamos e desenvolvemos as primeiras ideias de projeto, até à apresentação da ideia para os clientes e até em fases posteriores de projeto de execução e entrega e submissão de projetos na Câmara. Ou seja, o facto de ter esta facilidade e esta ferramenta que dominamos, melhor ou pior, mas que nos ajuda, é de facto muito bom e ajuda em bastantes fases de um processo de arquitetura. Sim. E pode ser uma muito boa ferramenta mesmo para pensar nos métodos construtivos, porque nós temos uma ideia inicial de uma atmosfera que queremos criar, de uma materialidade que queremos criar nos projetos e isto ajuda-nos, mas temos que ter cuidado. Isto tem que nos ajudar de uma forma muito, muito realista, porque é óbvio que nós conseguimos fazer imagens que o processo de construção digital é completamente diferente do processo de construção físico e como nós temos essa vertente de temos alguma experiência e queremos tê-la em obra real, nós depois transportamos isso para a parte virtual e vice-versa. Nós usamos muito também a parte digital para levar para a obra e para mostrar às pessoas que vão concretizar os trabalhos, e às vezes nós até ajudamos a concretizar e adoramos. Eu até posso dizer que aquilo que gosto mais naquilo que faço é estar dentro da obra e falar com os pedreiros e com os carpinteiros e ir para a carpintaria e fazer e aprender com eles, porque aprendemos mesmo muito com eles, e depois usar esta ferramenta como
uma ferramenta de facilidade de comunicação com eles. E isso Sim, no muito bom. no fundo é literalmente uma questão de comunicação, porque, tal como já dissemos, vai desde as primeiras ideias e que ainda estão dentro do ateliê e que servem de discussão entre nós, para a apresentação de ideias aos clientes, serve também para processos na Câmara, serve para durante a obra explicar ou apontar de forma mais direta, porque são elementos que são mais figurativos e mais explícitos e podem ter essa vantagem na comunicação de um projeto. Pronto, este é o site que nós temos para o Ateliê de Arquitetura, para a Cave Office, e este, por exemplo, é um exemplo de um projeto que ainda está em desenvolvimento. Isto são algumas das imagens e peças que produzimos na altura de fazer a primeira apresentação do projeto para os clientes, ou seja, numa fase de estudo prévio. E tudo isto, estas imagens, que não estão nem muito boas nem muito más, mas não é esse o nosso objetivo. Mas não é esse o nosso objetivo. Nós concretizamos isto pura e simplesmente como uma forma de comunicação e é mais um elemento como uma planta para fazer explicar uma ideia aos clientes. Nem nunca tivemos propriamente esse objetivo de fazer imagens que fossem completamente perfeitas, tal como um desenho ou um esquiço, às vezes quanto mais feio, mais bonito é, desde que transmita alguma coisa e faça passar para o outro lado alguma informação, eu acho que já cumpre o seu objetivo. E o tema das imagens segue a mesma lógica e existem N exemplos de vários estilos de imagens 3D que podem não ter muito a ver uns com os outros, uns são mais ilustrativos, outros são mais fotorrealistas, mas eu acho que o objetivo final é sempre o mesmo, é comunicar ideias do projeto ou acrescentar alguma coisa ao discurso de um projeto. Também gostamos de desenhar. Não, e mesmo, pronto, vocês conseguem perceber que as imagens deste projeto, elas não têm a mesma definição e a mesma qualidade das imagens que produzimos para o real estate e pronto, mesmo assim nós nas primeiras apresentações aos clientes já vamos um bocadinho mais além e fazemos as imagens um bocadinho mais detalhadas, mas depois no processo de obra e mesmo o processo de projeto, nós usamos muitas imagens para nós, para continuarmos a pensar sobre o projeto e tirar outras conclusões, sim. Ou arranjar alternativas de coisas que têm que se mudar. Pronto. Isto para querer dizer que tal como se pode fazer uma maquete de estudo de forma mais rápida para representar uma ideia, da mesma forma, a mesma lógica se pode aplicar a imagens 3D, em que podem ficar mais ou menos bem feitas, mas cada peça tem o seu objetivo e o seu propósito de explicação do projeto. E cada projeto Este, por acaso, é um bom exemplo, ou seja, é um projeto que já está super detalhado e numa fase de projeto de execução, mas ao mesmo tempo teve um período de desenvolvimento de imagens 3D para comunicar com o cliente, que também foram úteis para depois tomar decisões já em fases mais avançadas de trabalho. Ou seja, é sempre uma mais-valia e uma ferramenta que nos ajuda muito em todas as fases do projeto. Não sei se vale a pena mostrar aqui mais algum. Já agora, já que falámos do projeto de Cascais, há pouco, nós também colocámos aqui no site, isto foram as imagens que na altura foram apresentadas para o concurso. E pronto, e neste momento este projeto está numa fase completamente diferente. Está completamente diferente, o projeto de execução está finalizado, já foi para concurso da empreitada. O concurso da empreitada é lançar um concurso público para vários construtores fazerem as suas propostas e depois ganha um e avançamos com a obra.
e neste caso foi um projeto que nos ensinou muito. Tivemos um contacto com a Câmara muito intenso, houve mesmo muito trabalho no projeto de execução, fizemos aí umas 5 revisões do projeto de execução. Aqui nós temos metade da informação que o projeto de execução é. Pronto, e isto para perceberem que o nosso objetivo é mesmo, desde o início, de um pequeno pensamento, um desenho à concretização de apertar o parafuso daquela peça, e é isso que nos dá mais alento. Mas pronto, depois, por exemplo, há obras em que nós nem produzimos imagens e às vezes até correm melhor. Eu acho que isto é uma panóplia, acho que não há uma linha condutora, agora fazendo uma Sim, isto é uma questão de ter ao nosso dispor determinadas ferramentas, uma delas sendo a questão das imagens 3D, mas utilizar consoante for mais benéfico e adequado à situação, não é? Portanto, que neste caso para os projetos é algo que está bastante presente, não é? Sim, e cada projeto tem o seu propósito, cada projeto tem a sua... as pessoas fazem muito também os projetos, e nós tentamos adaptar também a isto acho que, pronto, não é nenhum conselho, é a forma como nós tentamos trabalhar, que é adaptarmos o máximo às situações. Nós, por acaso não falámos, mas pronto, depois falar em concursos, também participámos há pouco tempo num concurso para a Suíça e também ficámos muito agradados. Sim, conseguimos foi o primeiro concurso que fizemos para fora. Aliás, nós não participamos em muitos concursos. Pois não. E este ficámos em 5º lugar, não foi? E pronto, tem algo também que o resultado foi algo que nos agradou, e o facto de sermos, né, reconhecidos, mesmo que não tenha sido o projeto vencedor, já foi muito bom também. Esta experiência foi boa porque nós para além, nós recebemos um prémio mesmo, monetário, e isso é impecável. Acho que até rendeu mais do que alguns projetos que fazemos aqui, quer dizer, muitos projetos que fazemos aqui. Mas principalmente o que nos agradou mais foi o relatório que eles fizeram e que nos entregaram com uma análise detalhada do nosso projeto e com algumas... De todos os premiados. Sim, de todos os premiados, que foram 9, eles fizeram um relatório completo para cada projeto e entregaram-nos com comentários muito pertinentes que nos fez perceber onde coisas que até nós podíamos ter no projeto melhorado, podiam ter ficado melhor. Sim, eu acho que isso é mesmo muito bom, receber esse feedback. Pronto, e é óbvio que para nós o que há de melhor é receber feedback depois de quem usa a obra que nós pensámos. Claro. E pronto, esse é o principal objetivo. Eu acho que agora, se tiverem perguntas, podemos falar sobre mais detalhes ou mostrar mais coisas em particular. Sim, acho que... Pedimos desculpa pela confusão nesta apresentação, mas é o que tem. Obrigada. Olhem, temos aqui já uma pergunta muito prática da Celeste, que pôs aqui no chat, que pergunta no chat quais são os softwares que vocês usam. Nós temos acesso às perguntas ou ao chat? O chat, sim, está cá embaixo no Zoom. Está aqui. Quais são os softwares que utilizamos? Então, utilizamos o Rhino, maioritariamente, para modelação, e Cinema 4D com V-Ray para fazer as renderizações. Mas eu posso comentar esta questão. Não interessa. Se quiserem só deixar de partilhar para vos vermos melhor, vocês estão muito pequeninos. Obrigado. Deixa lá de partilhar. Pronto, a nossa questão aqui é... Eu vou comentar. Pronto. Isto é a típica pergunta de toda a gente e dos nossos colegas e tudo. Ainda no outro dia estive a falar com um amigo nosso que
é arquiteto e tem o seu ateliê e quer avançar também com esta parte. Não interessa de todo. Não interessa qual é o software, basicamente. Há os cinemas 4Ds, há os 3D Max, 3D há o Studio SketchUp, Max. há o Revit, há o Archicad, há tudo 30 por uma linha. O que interessa é muito complicado de dominar todos, não é? Portanto, e isto é uma pergunta que ao longo do tempo e meia volta surge. A nossa resposta é sempre não interessa qual é que se vai usar, desde que haja vontade para aprender e dedicação e experimentar e testar coisas. Já nos perguntaram também se recomendávamos cursos para para aprender determinados softwares. Eu nem conheço. Eu não digo que não recomendo, mas abstenho. Nós não tivemos essa necessidade porque realmente queríamos muito, e hoje em dia com a informação toda que existe exato. Ou seja, na internet, dentro das pessoas que aqui estão, alguma há de conhecer alguém que já fez um curso ou de Revit ou de Archicad ou do que seja e passado 6 meses já não sabe utilizar porque não continuou, não fez, não explorou, ou seja, foi pagar um curso, andou lá 2 semanas, intensivo, ou 1 mês, ou o que seja, para aprender um determinado software, mas depois não se dá seguimento e não há essa força de vontade de ir tocar piano para casa, depois esquece como é que se toca piano. Pronto. Eu acho que é uma consequência das nossas necessidades. Nós vamos tendo necessidades ao longo da vida e temos que... Precisamos das ferramentas para resolver esses. Eu acho que as situações mais... Agora fugindo aqui ao tema do software, porque acho que também já respondemos, mas eu acho que as situações mais práticas, e falo do meu caso, o João, eu lembro-me da primeira vez que o vi na Lusíada, me cruzei com ele no Espaço 24, ele estava a fazer imagens do projeto dele de 4º ano. E eu já brincava mais ou menos aos 3Ds no SketchUp, que hoje em dia nunca mais não uso, mas nunca explorei muito a questão dos motores de renderização e com o que é que se fazia e como é que se fazia. Pronto. Já dominava, de certa forma, Photoshop, por causa de todos os trabalhos e o meu interesse em fotografia, portanto era uma ferramenta que eu dominava bem, mas a questão dos 3Ds era quase nula. O melhor comentário ou conselho que eu posso dar em relação a pessoas que estejam interessadas em explorar a questão do 3D é pegar ou num projeto de faculdade ou pegar num projeto passado ou algo que estejam a desenvolver agora, porque isso é o mais prático e é aquilo que dá mais motivação a aprender. Aproveitem a faculdade. Sim, por exemplo, eu aprendi de facto, e a fase em que aprendi mais sobre esta questão de imagens 3D foi para o projeto de primeiro semestre de 5º ano e depois, consequentemente, para a apresentação da tese de mestrado. Foi aí que, de facto, eu comecei a explorar melhor a coisa. E foi por necessidade e por vontade de querer produzir determinadas peças de comunicação do meu projeto, não é? Ou seja, eu acho muito mais fácil alguém, de facto, levar avante esta ideia de querer desenvolver estas capacidades, não é? Pegando numa coisa mais concreta do que ir fazer um curso ou do nada querer ver uns tutoriais na net assim no ar. Ou seja, acho que é muito mais pragmático e dá muito mais alento e força de vontade pegar numa coisa mais prática e que daí vai sair alguma coisa. Seja um projeto, algum fruto? Sim, seja um projeto da faculdade ou que estão a fazer ou outro que já tenham feito, porque é sempre bom, porque podem, por exemplo, aproveitar para portfólio. Há N pessoas que depois acabam o curso e perdem, não é propriamente perda de tempo, mas que dedicam muito tempo a refazer coisas de projetos passados, a fazer novas peças de projetos passados para, por exemplo, para o portfólio, quando depois querem fazer estágio, procurar emprego. Ou seja, ou é nessa fase, ou tentam explorar antes, porque são sempre coisas que através das quais vocês vão sempre aprender alguma coisa e são coisas úteis que vocês vão aproveitar, seja para portfólio, seja para uma melhor apresentação de projeto na faculdade.
eu acho que isso são assim as situações mais ideais para começar a explorar, para quem não domina e tem curiosidade. Mas não percam muito tempo. Sim. Façam, sejam assertivos, tentem procurar logo soluções viáveis para vocês. Isso não é nada fácil, não é nada fácil fazer um portfólio e pedir e enviar e-mails para ateliês para conseguirmos ingressar-se. Mas nunca desistam, pensem sempre no vosso, o que é que vocês Sim. são capazes e o que é que são melhores a fazer e comecem a fazer com as ferramentas que têm, não é? Cada um tem... Sim, e nada desta conversa, como é óbvio, é numa de achamos que toda a gente e que é super fulcral fazer projetos de arquitetura sem fazer imagens 3D ou sem fazer imagens 3D com muito boa qualidade. Não, é pura e simplesmente acreditamos que é uma ferramenta de trabalho útil, não tem de ser, não é obrigatório dominar a coisa a 100% e fazer imagens espetaculares a toda a hora. Não é obrigatório dominar, nós não dominamos os softwares. Sim, exato. Nós há montes de coisas que não percebemos dentro dos softwares que usamos há 5 anos. E não precisamos. Não temos propriamente esse interesse, porque não surge a necessidade e utilizamos as ferramentas e o conhecimento que temos com os programas que utilizamos da forma que achamos que é mais benéfica para nós. Mas principalmente vejam mesmo o que é que vos dá mais gozo fazer, o que é que tem mais... Eu, por exemplo, eu se calhar até comecei a fazer imagens mais cedo mas do que o Miguel. E se eu puder estar a fazer um detalhe construtivo de uma caleira, de um roof metálico que dobra aqui, não sei o quê, com o serralheiro numa obra em cima de uma chapa metálica ou de um pladur, eu fico muito mais contente do que estar a fazer uma imagem. Isto para perceberem o panorama. Nós temos que ser mesmo verdadeiros connosco, temos que fazer aquilo que gostamos. Sim, sendo que em fase de formação temos que ir até lá, não é? E experimentar temos várias que ir coisas, experimentando tudo para conseguirmos atingir. E nós, sei lá, daqui a uma semana não sei o que é que vou estar a fazer, mas pronto. Olhem, temos aqui mais uma pergunta. Qual é a etapa mais desafiante? A Maria Teresa Horner pergunta qual é a etapa mais desafiante no processo de desenvolvimento de um projeto. É garantir o projeto. Eu vou ser muito honesto. É receber a resposta do cliente à proposta de honorário. É verdade? Na etapa do projeto não é nada. Nós, não temos. Não, é assim. Estou a brincar. Não temos desafiante. Podemos ter medo do trabalho. Há projetos que vão ser muito mais complicados do que outros. Não, mas eu acho que pronto, a coisa que é as fases que são mais desafiantes e que são mais interessantes, a resposta é tudo, mas é óbvio que aquilo que... Depende do projeto, às vezes é a parte conceptual, porque o cliente tem uma ideia... eu ia dizer muito formada, mas eu acho que é muito pouco formada, mas sabe tudo o que não quer, mas não sabe o que quer. E por outro, são, por exemplo, as soluções construtivas para resolver aquilo que nós queremos. De obra e, portanto, é tudo no sentido em que cada projeto tem o seu contexto e tem um maior ou menor grau de dificuldade, não é propriamente a palavra mais adequada, mas cada projeto tem os seus desafios em diferentes fases, seja na fase de estudo prévio, que nós andamos todos contentes a desenvolver uma ideia e a fazer imagens, mas se calhar não vai à primeira ao encontro do que o cliente queria e tem que se fazer ajustes, e essa pode ser a fase mais desafiante de um projeto, porque exige mais trabalho, mais compreensão da nossa parte em relação ao cliente, e estamos neste momento a passar
por isso em relação a um projeto, como também pode ser noutro projeto qualquer, com outro contexto qualquer, a fase mais desafiante pode ser a fase de obra e gestão de obra. Sim, do projeto de execução, projeto de no execução. final, Pronto, isto tudo tem um contexto, não é? fazer os cadernos de encargos, medir o projeto, porque isto é um processo que nunca acaba e ele na obra vai sempre ter modificações, mesmo sendo uma obra nova, com um projeto de execução super detalhado, super medido, nunca vai, aquilo que nós pensámos e projetámos nunca vai ser 100% aquilo que está perfeito. está Então, o desafio da obra também é muito bom e por isso é que nós gostamos muito. Pronto, e resumindo, no fim, todas estas etapas surgem de uma relação com as pessoas e entre pessoas. Por isso, acho que o maior desafio é a gestão desta comunicação e da criação de uma relação com as pessoas. E eu acho que isso é o que nós gostamos também, relacionar-nos com as pessoas, conhecermos pessoas, aprendermos todos os dias, estamos sempre a aprender. Resumindo, e a questão desta relação que se cria com os clientes e a comunicação com os clientes, isso talvez seja a coisa que mais distância se tem em relação à faculdade. A coisa que se assemelha mais a isso é a relação que um aluno cria com o professor nas apresentações e nas conversas que vai tendo com o professor. É óbvio que é uma comparação um bocadinho esticada, isto não tem muito a ver, mas é algum treino que se tem. Sim. Ou seja, em questões de apresentação da ideia, defendermos a nossa ideia, justificarmos determinadas opções, pronto. Isso também é muito. E a variedade do tipo de relações que criamos, quer seja com o cliente, quer seja entre nós, quer seja com os empreiteiros, as pessoas que trabalham dentro da obra, os pedreiros, os carpinteiros. É mesmo muito importante nós sabermos adaptar às situações. Sim, a adaptação é mesmo muito importante. Tentar perceber qual é que é a mais-valia de cada um para este processo todo, e somos todos uma equipa. E no fim das contas acho que é isso mesmo que interessa, é conseguir concretizar as coisas e utilizar o melhor de todas as pessoas que estão envolvidas. Acho que a ideia de estar sozinho, sossegado, ou em equipa, sossegados a desenvolver um projeto e a coisa vai surgir, isso não existe, no sentido em que tem que se falar tem que se gerir clientes, tem que se falar com clientes, tem que se falar com empreiteiros, tem que se ir à obra, tem que isto tudo. A ideia poética do arquiteto sentadinho no seu canto a fazer um projeto lindo, não é bem assim. Não é mesmo assim. Mas não deixa mas é bom na mesma. É mesmo, exato. É bom. Não estamos a dizer que é mau, pelo contrário até. Porque estar enfiado num canto só a fazer projetos também não... Não, e no meio disto temos que também ter tempo livre para nós, mesmo nós às vezes não conseguindo assim tanto, temos mesmo que lutar para termos os nossos hobbies e... Sim, contrariarmos um bocadinho a... Mas eu acho que isto é geral para ti, claro. Para toda a gente que trabalha muito, acho que isto é geral. Hoje falávamos sobre isso na aula, porque estávamos precisamente a falar sobre este tempo em que se é estudante e o tempo em que depois se passa para a prática e para os ateliês, e que começamos a ter que dominar as câmaras, a legislação, enfim, tudo. Não é? E acho que todos, vocês já passaram por lá, todos se lembram do tempo da escola e depois a grande mudança para a vida real, para a dura vida real, e até temos todos um bocadinho saudades da escola, que era o que eu dizia hoje. Apesar de estarmos muitos ateliês, havia ali uma parte de saudade, que era assim, uma coisa mais tranquila. Apesar de nós, quando estivemos a estudar, estávamos todos muito, muito cansados e trabalhávamos muitas horas, mas era tudo diferente. Não, mas tem o seu quê de comparação, não é? Porque quando estamos a estudar, se for preciso queixar-nos que temos de fazer noitadas para fazer projetos e fazer apresentações de projetos, mas a verdade é que isso
ainda acontece. Eu acho que cada tempo é o seu tempo e nós só temos que aproveitar ao máximo todas as fases, em que estamos inseridos. Isto é mesmo assim. Olha, deixem-me ver se há mais perguntas. Mais alguém quer fazer perguntas? A Maria Teresa agradeceu. Obrigado. Obrigada, Maria Teresa. Mas façam sim, é muito importante que façam perguntas. Sim, não sei se quer sejam, sei lá, coisas mais específicas ou esta coisa mais geral sobre, se tiverem interesse, né, de alguma coisa mais geral sobre o nosso percurso ou assim, só perguntar. Os professores também podem fazer perguntas. Exato. Claro. Os professores fazem, esperam sempre um bocadinho que os alunos façam primeiro. Alunos sem cara. Vamos embora. Isto é muito feio. Sabem, é terrível imaginar. Nós estamos a gravar isto, somos todos arquitetos, não é? Temos todos muita preocupação com a imagem, mas depois estamos a gravar uma coisa para o YouTube, super interessante, que as pessoas vão ouvir e ver, e está tudo assim em nomes. Não há coisa mais feia que um Zoom cheio de nomes. Ou era tudo cheio de nomes, que desligamos tudo. Obrigada, Joana. Ahá. Perguntas? Não, mas nada. Partilha aqui. Partilhamos o ecrã, vamos mexer nos projetos. Só para não haver este... Não sei. Não sei. Vamos tentar mais uma vez, se não passa a palavra ao professor Fernando Hipólito. Passar a bola. Vou passar a bola. Posso perguntar? Bom dia João, bom dia Miguel. Já perguntas, Inês. Tudo bem? A Inês quer fazer uma pergunta, é isso? Era. Mas pode Inês, falar, então não, eu... Não. Primeiro a Inês. Tá. Está bem? Sim, então. Olá, obrigada pela apresentação. Pronto, já falei um bocado sobre o assunto, eu queria perguntar mais como é que tinha sido esse começo, pronto, nas imagens 3D que vocês fizeram, vocês já explicaram um bocado, mas era mais na questão de se não, não tiveram nenhum curso, não é, específico para essas imagens, e também não foi por vídeos no YouTube, como também já explicaram. Se essas foi mais por tentativa, erro, porque lá está, perceber um programa não, é sempre um pouco complicado, não é? Foi muito YouTube. Foi muito YouTube. Também. Isto acho que o processo foi um bocadinho... Pelo menos o meu... Felizmente temos o YouTube e temos computadores hoje em dia. Pelo menos o meu foi através de colegas que também já percebiam alguma coisa de 3Ds e a quem eu perguntava coisas, mas foi muito essa coisa de ir... tivemos a sorte, e um deles foi o João, que na altura me explicava algumas coisas e dizia como é que se fazia isto, como é que se fazia aquilo. Chegou ali um ponto em que nós andávamos todos contentes olha lá para esta imagem que consegui fazer, porque este material ficou espetacular. Eu às vezes não explicava tudo, que era para ele não saber logo tudo. Não, mas o processo, não fizemos nenhum curso, portanto foi entre coisas na internet, vídeos do YouTube, que há milhões de tutoriais para fazer isto ou fazer aquilo, quer para fases mais iniciais de perceber como é que um programa e que ferramentas é que um programa tem. Tanto tens tutoriais disso como coisas mais avançadas ou específicas sobre determinadas coisas. Mas o processo foi um bocadinho esse, foi entre colegas, YouTube, mas 90% foi de facto estar a tentar experimentar coisas com essas noções básicas que já tínhamos, ir experimentando e ir tirando conclusões. Se fizer isto, o material fica mais assim, ou a imagem sai mais assado. Pronto, e depois com prática vai-se ganhando algum hábito, não é? E por exemplo, as coisas. Depois atingimos ali uma edição de um determinado documento. Isto é importante. Por exemplo, com o AutoCAD, nós se calhar vamos desenvolvendo as layers, vamos desenvolvendo o tipo de organização de fecheiro do documento geral. Sim, e o mesmo acontece. E vamos passando para os próximos projetos, porque já fizemos esse trabalho anterior. Tipo a biblioteca, entre aspas,
É um template quase. E depois isso, nós demorámos muito tempo a chegar a esse template Sim, mas isso depende ótimo para nós, não é? Com a nossa edição, e hoje em dia já pegamos nisso e já vamos transpondo para os outros projetos e vamos melhorando em Eu cada acho que aqui projeto. a questão de aprender softwares 3D é óbvio que facilita se conhecer alguém que percebe alguma coisa e tentar pedir a essa pessoa alguns conselhos e como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, mas depois é muito essa questão de explorar na net. Pronto. Nós dissemos aquilo sobre cursos e formações, não foi de todo com a intenção de dizer que não vale a pena. Aquilo que eu quis dizer é que às vezes tem mais valor e é mais eficaz estarmos a tentar aprender uma coisa por nós próprios e sozinhos, porque temos que talvez lutar mais e procurar mais por isso, do que ir para uma sala com mais não sei quantas pessoas, ou hoje em dia se calhar é no Zoom, estar a ouvir alguém falar sobre um programa de 3D. Pronto, sim, mas se calhar mas depende também do objetivo. Pode ser uma boa base. Pronto. Depende do objetivo de cada um. Há coisas que nós não sabemos. Claro, se tivéssemos tido o curso, se calhar sabíamos e ajudava-nos em algumas coisas. Eu acho que é um bocadinho também a disponibilidade de cada um. Nós utilizamos isto mesmo como uma ferramenta para nos ajudar ali naquele momento e pronto, e depois vamos evoluindo, mas é o suficiente. Há coisas muito para dizer que há coisas, que... ainda hoje em dia, dentro dos programas que usamos, há coisas que nós não percebemos e nem temos necessidade de perceber. Tudo tem um contexto e a necessidade que as pessoas... Tal como o AutoCAD é a coisa que toda a gente usa, mas também há milhões de comandos que ninguém sabe ou que não se utilizam. Pronto, é a mesma teoria. Já aqui essa pergunta, não é? De quais foram as vossas experiências... Dá uma pergunta no YouTube feita pelo Tiago Tinto, deve ser o Tiago Tinto, e pergunta quais foram as vossas referências no que diz respeito às imagens 3D. Okay. Imagens 3D. Muitas. Várias. Não, assim, quando nós começámos e quando começámos a tentar arranjar clientes, é óbvio que tínhamos conhecimento já de pessoas que tinham ateliês formados de imagens 3D, não é? E mesmo cá dentro, pronto, ateliês que ainda hoje existem, que são obviamente muito maiores do que, têm uma estrutura muito maior que a nossa, pronto, e têm muito mais anos de experiência, tipo os On Studio, os 1825, os empreiteiros digitais, e de estrangeiros há não sei se ainda existe, eu acho que eles pararam de fazer imagens 3D, mas sempre foi uma referência que nós gostávamos muito, também pelo estilo de imagens que são os Forbes Massey, que eu acho que eles já nem têm coisas na net, mas acho que já não têm site, mas ainda há coisas pela net espalhadas de coisas que eles fizeram. A IAN, e hoje em dia, desde que nós fizemos isto, pelo menos tenho eu essa noção, desde 2015, 16 que nós começámos ou que abrimos a empresa, ou que nos juntámos, cada vez mais surgem pessoas, ou no Instagram, ou no Facebook, ou o que seja, em Portugal, que se lançam um bocadinho nesta área de fazer 3Ds e vai ser um processo natural, ou seja, como é óbvio, vai ser sempre cada vez mais habitual as pessoas dominarem este tipo de ferramentas e daí eu achar que sim, que é um bom investimento a nível de aprendizagem e é mais uma capacidade, tal como sabemos ser no AutoCAD. Eu acho que é benéfico para o mundo do trabalho e para a nossa atividade. E acho que cada vez vai ser mais recorrente e habitual. E acho que vai ser normal isso acontecer. Pronto, é isto. Mais perguntas? Fernando, se calhar agora podes falar. Bom, volto a dizer bom dia. Olá, João. Olá, Miguel. Olá. Muito obrigado pela vossa apresentação. Obrigado, nós. Eu gostava de... Eu acho que há uma coisa que me parece ótimo no vosso trabalho, que é vocês exploram profundamente
tudo aquilo que são ambientes e atmosferas. E as vossas imagens transportam-nos para universos muito específicos. E muitas vezes os 3D não são só isso. O 3D são mostrar o espaço tridimensionalmente. Portanto, não transporta para esse efeito que tem a ver com o caráter do espaço, que tem a ver com o ambiente, que tem a ver com a materialidade, tem a ver com a textura, tem a ver até, penso eu, com uma palavra que os arquitetos cá em Portugal não usam muito, que tem a ver com o lifestyle que vocês vendem aos vossos clientes. Sim. Há um lifestyle que está por trás disso. Eu acho que há sempre uma ideia muito forte entre o espaço e a materialidade, isso é uma coisa muito importante, e até poderemos, eu até quase que chamo materialidade, a materialidade é uma coisa que é muito usada em termos conceptuais, nos cursos de arquitetura, mas eu até acho que tem a ver com os acabamentos em si. Sim. Porque acho que é assim, determinado espaço, se tiver uns acabamentos, ele tem um determinado caráter, um determinado ambiente, e o mesmo espaço, com outros acabamentos, transforma-se num ambiente completamente distinto. Eu acho que há uma casa que há uns tempos caiu no vosso Instagram, que é a Menir Village, Menir, não é? Vocês apresentaram aí no site. Eu gostava se pudessem, e se tivessem pachorra para isso, apesar de não ser propriamente o objetivo da apresentação, mas estamos sempre a falar de arquitetura, não é? Gostava se pudessem falar um bocadinho mais sobre essa casa, porque eu olho para ali e vejo as terracotas, algarvias, vejo uma atmosfera muito... Nós podemos... que não é branca, aquela atmosfera não é branca, aquela atmosfera é bege, é amarelada, não é? Tem ali outro sabor. Boa. E eu acho que se estivessem para chorar para isso, eu gostava que vocês falassem um bocadinho desse projeto, não? Sim. Nós até temos João já está a rir. Temos uma apresentação do projeto. Agora vou abrir sim. Relaxa essa. A organização máxima. Tá bom. Não, olha, isto, já que estamos a falar deste projeto, aproveitamos para vos mostrar literalmente a apresentação que fizemos aos clientes quando fizemos a apresentação do estudo prévio. Boa, obrigado. Pronto. Sim, pronto. Podes, se calhar, introduzir um bocadinho primeiro o tema. Pronto, eu sou algarvio, não é? E tenho muito apreço por aquela região, porque eu faço surf e em Faro não havia ondas, nunca, e eu, para conseguir fazer surf, tinha que vir aqui para a Costa Oeste, para Sagres, tinha que me levantar às 5 da manhã, apanhar um comboio, 3 horas de amigos, boleias, com pescadores, pronto. E sempre gostei mesmo muito e passava aqui várias temporadas e vou lá muitas vezes. E aquilo que nós vimos aqui neste território é um bocadinho esta bruteza, não é? do território. Isto é a ponta mais sudoeste da Europa. Isto tem muita história, tem a ver com a navegação, etc. Mas não foi muito por aí, não foi muito pelo mar que nós fomos. De repente o mar já está lá, já existe e já é o forte daquilo. Então nós virámos um bocadinho as costas ao mar, porque sim, nós vamos... Tem um bocadinho a ver com o sítio onde está o terreno. Sim, vamos sempre ter essa experiência com o mar, é garantida, mas quisemos trazer outro tipo de experiências para estas casas. E então fomos um bocadinho mais para dentro e há umas partes muito interessantes aqui desta região que são e que também existem no Alentejo, etc., mas que são as construções megalíticas, como é o caso das antas, estas elementos fúnebres, etc. Mas o que nos simbolicamente não nos interessava muito era mais a questão da relação do espaço com a matéria, da luz, do peso, do material, material orgânico. Pronto, e então isso foi um bocadinho a base. Não nos centrámos só nisto, como é óbvio. Pronto, isso não é o conceito das casas, mas partimos muito desta questão também
da estrutura, Sim, daquilo que é o solo, do terreno. Sim, com vários elementos de massa, conseguimos de repente criar espaço e a ausência, ou seja, os vazios entre estas peças é que se transformam num espaço agradável, de sombreamento, de proteção, etc. Pronto, e isso partiu muito daí. Depois, aquilo que Sim, isso podemos explicar. que o Nós Fernando... habitualmente, acho que é interessante saber. Sim. Pronto, nós, na primeira apresentação que fazemos aos clientes, nós gostamos de fazer este género de caderno que é impresso e é dado aos clientes no fim da reunião, e é esta a base da apresentação. Todas as páginas que vocês já viram, é de facto, e o discurso que o João está a ter, é um bocadinho esse seguimento daquilo que é apresentado aos clientes, e gostamos de apresentar, antes de mostrar de facto aquilo que é o projeto, fazer uma espécie de mood board e de referências para que os clientes entrem um bocadinho naquilo que foi o nosso processo e linha de pensamento. Sim, no fundo é um bocadinho explicar o conceito, mas que vai desde conceitos mais gerais que têm a ver com o território, que o João estava a referir, como de repente também pomos aqui uma imagem de um tecido, por exemplo. Pronto, porque de facto acreditamos que as duas coisas, apesar de distantes, está tudo ligado. Está tudo interligado, e é isso que na nossa opinião, faz os projetos mais ou menos interessantes ou bem conseguidos. Pronto. Pronto, isto foi um esquiço assim, super conceptual, uma junção de desenhos que fizemos na altura. Mas dá para perceber esta questão de haverem vários elementos estruturais, sim, e não só estruturais, pois vão perceber, eles são estruturais e funcionais, e depois o espaço deixado entre eles é que vão ser as áreas de estadia, onde as pessoas vão usar a casa. Pronto, isto não é só uma casa, é um conjunto de várias casas. Nós tivemos que pensar muito na relação também entre estas instalações, que depois vão ser habitação, e elas vão se relacionar entre elas de uma forma também muito livre, não vão haver muros, não vão haver vedações. Pronto, vamos usar muita a vegetação autóctone que já existe e já existe no terreno. Nós estudámos muito esta parte da vegetação, e vamos usá-la e fomentá-la e acrescentá-la. Sim, pronto, isto, como é óbvio, havia um programa, um desejo base por parte dos clientes, não é? E daí ter sido este número de casas, e houve aqui este desafio de tentar cumprir com o programa que os clientes lançaram, mas garantindo na mesma aqui diversas questões da privacidade entre casas e tudo mais. E mesmo a parte depois legal, que nós temos sempre que garantir os afastamentos. Claro. Pronto, isto foi uma imagem que também incluímos na apresentação, e a lógica nesta apresentação foi um bocadinho a lenga-lenga de faculdade do geral para particular. Em que mostramos aqui uma imagem assim meio ambígua do que é o eventual ambiente do percurso ao longo das casas, em que percebemos aqui a cobertura. Sim. E estas volumetrias das casas. Sim, eu vou acrescentar. Sim. Que a parte formal, não é, dos menires, é uma parte conceptual apenas para estas relações. Sim, claro. do espaço, mas as materialidades já fomos buscar outras partes, já analisámos a questão das terras argilosas que estão presentes no território, e não só naquele território, mas numa grande extensão do Algarve. E os materiais que essas terras permitem em fazer. Ainda, felizmente, há uma boa indústria, que não é bem indústria, que é muito artesanal, nesta região da produção dos tijolos e das peças de barro, etc. E nós quisemos trazer muito isso para aqui, e então estes
estes menires, como nós chamamos, já perceberam, não é? Que há aqui vários vazios e depois há vários volumes mais presentes, sim, né? mais Mais densos, opacos. que depois vão receber essa materialidade do barro em forma de tijolos, que ainda, é óbvio, este projeto ainda não passou para projeto de execução, por isso no projeto de execução nós ainda vamos pensar mais sobre esta questão dos materiais e de como é que vamos encaixar estes tijolos e como é que vamos fazer os cantos, porque isto depois passa também por uma parte estrutural, há métodos construtivos melhores, outros piores, vamos ser muito sinceros, às vezes há métodos construtivos que podem ser muito verdadeiros e que esta parte da materialidade se pode conjugar com a parte da estrutura, mas às vezes nós temos que dominar a questão dos novos métodos construtivos e às vezes temos que, não é falsear, mas temos que conjugar estas duas partes muito bem e nós ainda não sabemos até onde é que vai o método construtivo destas casas, mas sabemos quais são as alternativas que existem e estamos preparados para ela. Acho que é muito interessante também irmos pensando nas variedades de soluções, porque elas vão sempre acontecendo e nós vamos tendo sempre que fazer essa adaptação e às vezes temos uma ideia no início que depois, a meio do processo, ela tem que ser adaptada e melhorada para que no fim o resultado seja igual e que nunca vai ser igual, mas que seja aquilo que nós pretendemos e às vezes é melhor. A maior parte das vezes o resultado, se nós lutarmos muito por ele vai ser melhor. Sim, no fundo o projeto aqui em termos de materialidades se perceberem até as diferenças na nossa apresentação, devido à fase em que o projeto está e que estava na altura, há aqui até ligeiras diferenças entre algumas das imagens que nós fizemos, precisamente por isso, por não ser uma fase definitiva e com tudo já decidido do projeto. Sim. Mas consegue-se claramente perceber estas intenções de quais é que são as materialidades principais e o tipo de ambientes que se pretende alcançar. Pronto. Por muito que em fases futuras alguma coisa mude. Sim, por exemplo, aqui o nosso objetivo, isto pegando ainda naquilo que eu estava a dizer, o nosso objetivo é muito demonstrar este peso, né, nestas peças que saem da terra, mas depois estruturalmente, por exemplo, quando elas recebem esta cobertura, o nosso objetivo é a imagem ser algo pesado e que tenha a ver também com as espessuras que nós utilizamos naqueles elementos na vertical, mas estruturalmente nós temos que arranjar uma solução que seja muito leve e depois lá está, com os materiais dos acabamentos, como o professor Fernando estava a dizer, vamos fazer toda a diferença e acho que é muito aí que vivem estas casas. E depois, como é óbvio, a relação destas transparências e destas permeabilidades com a atmosfera exterior, que até acho que este projeto vivia muito disso, ou seja, nós tínhamos aqui uma série de tipologias para fazer, por necessidades programáticas e por consequências daquilo que o terreno e que os limites do terreno permitiam, mas os espaços, e acho que em todas as tipologias isso se reflete, né? Os espaços acabam por viver muito daquilo que é a relação com o exterior, e no fundo isto é como se tivéssemos uma série de volumes que vão suportar uma grande pala, por assim dizer, e quer sejam espaços encerrados por vidro ou espaços abertos, estes volumes principais, estes menires, por assim dizer, é que vão definindo os diferentes espaços, quer sejam eles exteriores, quer sejam interiores. Pronto. Sim, depois a questão das tipologias, elas também são tipologias muito diferenciadas e o nosso objetivo era sempre usar o mesmo método construtivo e a mesma forma de pensar para todas as tipologias diferentes. E não foi fácil porque
pronto, Sim, consoante a escala da tipologia, organização programática, às vezes a ideia base teve de haver um bocadinho esse esforço de manter a coerência e a questão da ideia. da exposição solar, às vezes a pala tem que sair um bocadinho mais para proteger, outra tem que... Pronto, isto é um todo, não é? Temos que pensar muito naquilo que nos rodeia para percebermos depois qual é que vai ser o comportamento da casa, neste caso. Pronto, não sei se tem alguma pergunta específica sobre este projeto, mas pronto, no fundo foi aquilo que também já referimos, que o projeto não está ainda em fases mais... Não está, por exemplo, ainda em fase de projeto de execução. E isto, pronto... Não está, mas já está. Não está no papel, mas já está pensado. Desculpa interromper, é que é mesmo isso que eu frisei no princípio, é que quando se vê as vossas imagens, é que elas têm a informação toda, estão a perceber? E é isso que eu acho fascinante, é que eu não quero saber da semelhança da imagem com o resultado final, é mais do que isso. O que eu quero dizer é que assim, eu estou a viver dentro desse espaço e o projeto de execução está feito, estão a perceber? Porque vai desde o processador do armário, à torneira que é preta, não é? À porta que vai até ao teto, ao revestimento da parede, que é um revestimento de uma monomassa qualquer que tem uns buracos e tem uma textura, não é? A tijoleira super rústica. E isso tudo é transparente, a caixaria é preta, isso tudo transparece aqui, não é? E não... Para mim, o projeto de execução está feito. Como dizia aqui há uns anos um amigo meu e ilustre arquiteto, ele dizia-me assim: um dia, Fernando, quando nós tivermos um cabo USB ligado à nossa cabeça, diretamente à cabeça do empreiteiro, nós não precisamos fazer projeto de execução nenhum, não é? O projeto de execução está feito, não é? Não, e o tema das imagens, só pegando aqui um bocadinho mais nisso outra vez, nós já referimos isto. Nada do que está aqui em termos de imagens é super bem executado e perfeito tecnicamente, falando só de softwares e de toda essa parte mais ligada à informática e computador. Sim, vocês não são engenheiros, são arquitetos. E lá está, é assim, é óbvio que não são imagens perfeitas e facilmente se encontram imagens na internet super bem mais feitas do que estas que temos aqui, mas o nosso objetivo a cada projeto ou em cada fase é sempre esse, é pensar no projeto, é representar uma ideia, não é propriamente ficar horas e horas a pegar, por exemplo, nesta imagem que aqui está e torná-la perfeita nos pequenos erros que isto tem. Não é esse o objetivo. Pronto. Sim. Mas eu ia dizer... Eu tenho uma pergunta que vem nesse sentido. Vocês sentem necessidade de fazer maquetes ou acham que as imagens conseguem substituir as maquetes? Esta é a maquete foi em 2015 para a minha faculdade. Para a faculdade. Não fazemos mesmo maquetes, porque... Não têm maquetes? Não temos necessidade. Eu gosto muito de... Eu vou ser muito sincero, eu gosto de fazer maquetes à escala real. Pois, exato, isso é uma coisa mais interessante. Agora vou outra vez pegar um bocadinho no discurso do professor Fernando. Há muitos projetos de execução que podem ser feitos numa folha de papel enquanto a obra decorre, depende das obras, como é óbvio, mas nós já tivemos experiências em que não fizemos projetos de execução, mas fizemos durante a obra, com a nossa presença e com o nosso discurso, com o nosso diálogo com as pessoas. João, desculpa interromper-te, mas atenção que eu acho que esse discurso é perigoso. Sim. Só por uma razão, eu percebo o que tu estás a dizer, mas nem todas as pessoas estão a perceber. Uma coisa é quando nós temos a disponibilidade que tu tens e a proximidade, se calhar, com os clientes e com os empreiteiros, para poder estar na obra a decidir essas coisas todas. É a proteção que se dá a um cliente. Deixa-me só terminar. Outra coisa é a proteção que se dá a um cliente por nós fazermos um projeto de execução. O cliente está sempre muito mais protegido e o risco é muito grande. Porque, imagina, qualquer um de nós, se calhar, se tiver disponibilidade, passa os dias todos na obra. Eu sou como tu, eu adoro estar na obra, como sabes. Agora, sei que nem toda a gente tem essa disponibilidade, mas sei que é fundamental que os projetos de execução sejam feitos para bem da arquitetura.
sim. E, Mas portanto, esse lado poético deve ser bastante bem esclarecido para quem Não, estamos tem que numa ser, escola, não é? Helena, claro que tem que ser enquadrado, claro que tem que ser enquadrado, depois também nos cabe a nós, depois nas nossas aulas, fazermos o enquadramento, eu acho que sim. Aliás, basta pensarmos como é que é fazer um projeto na China, não é? Portanto, claro que o projeto de execução tem que existir. Agora, eu percebo o sentido do que o João e o Miguel estão a dizer, por ter a ver com essa relação e essa proximidade e até por projetos que os concursos não existem concursos de empreitada. Basta existir um concurso de empreitada para ter que existir um projeto de execução, ponto, não é? Às vezes, por questões de... Sim, sim, uma coisa é a obrigação, não é? Que o Estado nos impõe se existir um concurso. Outra coisa é mesmo esta ideia que nós temos que passar. Isto tem a ver com muitos temas. Eu não queria tirar a poética da vossa apresentação, mas tem a ver com muitos temas. Tem a ver com os honorários, tem a ver com o facto, por exemplo, de existirem colegas nossos que estão a tentar vender um produto parecido com o nosso, mas que não é, porque eles só fazem licenciamentos, e fazem preços mais baratos que não são, porque eles não estão a fazer o mesmo serviço, a prestar o mesmo serviço. Portanto, isto aqui são coisas bastante mais complexas e acho que é importante... A nossa luta, claro, desde sempre, e começámos há pouco tempo, não é? Mas é a nossa luta diária. Nós queremos fazer projetos de execução. Agora, há certos contextos em que conseguimos, há certo tipo de intervenção que conseguimos fazer um projeto de execução, mas de uma forma um bocadinho diferente do que a normal de fazer. Mas isso é de uma liberdade incrível poder ir para a obra fazê-lo lá, não é? Isso é especial. Sim, hoje em dia há o WhatsApp, conseguimos desenhar e tudo no WhatsApp e fazer pormenores construtivos. Ainda ontem fiz isso, foi uma obra, tirei uma fotografia, fiz um desenho por cima e mandei por WhatsApp, portanto não... Mas não, pronto, aquilo que eu queria dizer também... ao contexto de cada projeto, pronto. Também acho que sim, mas há uma coisa, antes disso ainda há uma coisa muito importante que vocês referiram quando falaram nesta apresentação, que é o cliente sai de uma reunião e leva um caderno com ele. Portanto, o cliente leva um documento físico que legitima o vosso serviço e o serviço que o arquiteto está a prestar. Eu acho isso importantíssimo, porque antigamente isso não se fazia. As reuniões eram feitas no ateliê, nós mostrávamos uma maquete, mostrávamos um esquiço, uns estudos prévios e depois o cliente ia para casa. Não é? E até havia, da minha geração, até havia grandes amigos meus, também ilustres arquitetos, assim, eu até nem conto a história toda, mostro só uma maquete, não mostro desenhos, cada um tinha a sua estratégia e não se contava tudo aos clientes. E eu acho que e cada um tem as suas técnicas e as épocas, eu acho que esta coisa, de repente, o cliente podia levar para casa, debaixo do braço, um dossiê e dizer assim, eu paguei este serviço, paguei esta ideia, mas esta ideia tem esta hipótese de concretização. Eu acho isso fantástico e acho essencial nos dias de hoje, não é? Para os clientes dizerem, aquilo anda a pagar as ideias e os bonecos do arquiteto, não é nada disso. Ele leva um documento, eu acho isso muito importante e é importante também para os alunos que estão aqui a ouvir perceber essa eficácia, não é? Que eu acho que é importante. Que também vale a pena acrescentar é que nós, isto é a nossa luta, não é? Voltando a pegar na questão dos honorários e a forma como se explica as coisas aos clientes e quem não tem, de facto, noção ou conhecimento do que é o nosso trabalho e como é que isto tudo se processa, a explicação do que são estas diferentes fases de trabalho às vezes é um bocadinho complicada e nós no nosso caso acabamos até por se calhar ir muito mais além numa fase inicial que é um estudo prévio mas achamos isso essencial no sentido de se é o primeiro pontapé de saída e a primeira apresentação, achamos essencial que se calhar existam estes elementos adicionais para pôr os clientes confortáveis e mais confiantes daquilo que estamos a propor e não haver surpresas a meio do processo, porque o cliente diz que não tinha percebido bem o que é que nós queríamos fazer ou propor, pronto. E é um bocadinho assim que nós trabalhamos. Às vezes esta fase que é inicial do estudo prévio, em projeto de execução dão sempre muito trabalho, mas às vezes grande parte do trabalho está aqui nesta fase inicial. Não, mas é o que diz precisamente o que estava a dizer o Fernando Hipólito, é que quando vocês de facto têm que informar as imagens
num conjunto de ideias construtivas, de acabamentos, de Coisa de atmosfera, gostar, vocês já estão a pensar, não estão a fazer maquetes brancas, não é? sim, Já estão exato. a pensar em muita coisa que vai acontecer. Ou pelo menos estão a pô-la em cima da mesa como hipótese, não é? Sim, Não é sim. por acaso está aqui um pilar, não é? De madeira, de material. Já vimos que é um tronco, aculas, isso já vimos. Olha, diga-me lá uma coisa. Diga-me lá só uma coisa. Isto é onde? É no Barão de São João ou é mais para o lado de Sagres? É mesmo perto da entrada de Sagres. Ok, pronto. É só por Ok. curiosidade. Olhem, temos aqui mais 2 perguntas. A Mariline diz: bom dia, desde já quero agradecer a apresentação dos vossos trabalhos, que são de uma qualidade invejável. Fiquei com a ideia de que não tentam criar imagens somente realistas, mas sim uma constante procura da representação de certo ambiente. Gostaria de entender de uma forma mais prática como conseguem produzir este ambiente. Será mais pela luz e pelos materiais desenvolvidos no programa ou pela pós-produção? Boa pergunta. É um mix. complô entre tudo. Não, é assim. É óbvio que quando se domina um determinado programa, se tem já alguma experiência e se ganha um determinado hábito de fazer imagens, neste caso imagens de determinada maneira, é óbvio que nós às vezes nem editamos muito aquilo que acaba por sair do render final, mas também existem outros casos em que as imagens têm Photoshop em cima durante horas e horas e dias até. Portanto, é um bocadinho consoante a situação. Tentar aqui rever a pergunta para tentar responder alguma coisa mais concreta, mas a verdade é que aquilo que referiu de luz, materiais A luz e é muito software, importante. eu acho que é um mix entre todos estes tópicos. Não é? Assim que conseguimos concretizar a luz solar de uma forma mais realista e conseguimos dominar a luz artificial no programa como base, depois pode ainda ser intensificada na pós-produção. Eu acho que ainda é mais importante do que a parte da produção dos materiais no programa. Sim. Mas é óbvio que também é muito importante porque os materiais depois vão ter certos inputs que vão trabalhar com a luz. Pronto, e isso acho que é um grande tema, é a luz. A luz para nós é tudo, né? A luz é o que faz isto tudo acontecer. A luz é matéria, a luz tanto natural como artificial e não descurando a artificial, que mesmo durante o dia eu acho que ela é necessária e nós trabalhamos muito essa parte do desenho da luz, porque é ela que vai fazer com que os materiais tenham não é, eles têm as características por causa da luz, pronto, e essa parte, se nós conseguimos dominá-la já na parte virtual e digital, quando formos para a realidade ela já vai muito bem estudada e vai estar mais próxima da realidade e Sim, mas de qualquer do produto forma, que queremos criar. de qualquer forma, em relação a coisas mais técnicas e dos softwares, e em relação à criação de um determinado ambiente, esse determinado ambiente, muitas vezes, e principalmente para aquilo que são os nossos projetos de arquitetura, esse ambiente pode não ser nada de super específico, mas sim algo que seja plausível e minimamente realista, não é? Mas que também ajude a representar o conceito do projeto e as ideias gerais do projeto. Mas respondendo à pergunta, ele já sai com uma base sim, aproximada. Quando sai do programa, ele já sai com uma base. Às vezes não é tão intensa e depois nós é como pronto, sim, é a questão da pós-produção. Uma pessoa bonita, depois se tiver um bocadinho de maquilhagem fica mais bonita. Não quer dizer que mas também pronto, também há certas situações em que a coisa não sai tão boa e com uma base tão forte
Sim, do programa de realização e tem que se dar a volta depois de outra forma. E também se consegue maquilhar, e por isso... Sim, isto também tem um bocadinho a ver com o estilo, pegando ainda, falando... Há outras coisas que não saem, e nós também fazemos coisas que não isto não tem saem a ver um bocadinho com o tipo de imagens que às vezes se pretende explorar mais. Existem exemplos de pessoas que fazem imagens fantásticas e hiperrealistas e, se for preciso, não têm muito poucos ajustes no Photoshop ou qualquer que seja o programa onde editam as imagens. Por outro lado, existem imagens igualmente bonitas que se calhar dependem muito mais da pós-produção e de edição em Photoshop. Uma coisa não invalida a outra. Aliás, nós até tendemos mais para o lado da pós-produção do que propriamente fazer imagens super realistas. Mas lá está, isto também tem um bocadinho a ver com o estilo de imagem que se procura, caso seja alguma coisa em específico que se pretende alcançar. Mas não numa vertente de construção de imagem, é mesmo só a finalização final, da base, porque a base já tem que sair, que é para conseguirmos representar bem a realidade, porque nós trabalhamos... Falando de exemplos práticos, por exemplo, do Tejo, desculpem estar a partilhar o ecrã assim do nada, mas imagens como esta têm muitíssimo pouco Photoshop, por exemplo. Não sei se isto é útil estar eu a falar sobre uma coisa assim tão específica, mas pronto. Imagens como estas têm muito pouco Photoshop, tem esta pessoa e aquele fundo, porque pronto, o fundo tinha que se pôr. Imagens como esta têm dias e dias de Photoshop, porque foi pessoas, foi edição das janelas, foi integração de fotografias, foi tudo feito um bocado aos bocados e às layers. Depende um bocadinho do tipo de imagem e da atmosfera no geral que se pretende alcançar. Mas isto na produção de imagem do Tejo Collective. Sim, mas no fundo... No caso dos nossos projetos, tentamos que haja muito pouco de construção da imagem na fase de pós-produção. Sim. Mesmo porque trabalhamos com medidas e com escalas e isso para nós é muito importante. Nós temos a noção, mesmo a questão das câmaras, tentamos sempre que pronto, nos programas depois nós podemos editar as câmaras fotográficas que supostamente tiram as fotografias. E nós tentamos sempre aproximar o máximo as definições das câmaras às que existem na realidade, que é para as perspectivas, para a proporção da imagem ser mais aproximada. Volto a repetir, isto tudo tem um contexto, quer seja uma apresentação com um cliente em que nós pretendemos ainda intensificar ou exaltar mais uma determinada ideia, um determinado conceito e determinado objetivo de criar um ambiente específico, é feito de determinada forma. Coisas mais concretas que têm que se calhar ser mais realistas e menos conceptuais, também temos por vezes essa necessidade e pronto, é uma questão de volto a repetir, é uma questão de pegar na ferramenta e nesta capacidade de utilizar este tipo de programas para adaptar à situação. Digam-me só uma coisa, que estamos mesmo no nosso limite, e também aqui na sequência do isto era o beliche, obrigada, mas na sequência da pergunta do Marcos Barradas, a quem eu cumprimento, ele pergunta qual é a importância das imagens durante o processo de obra e as imagens podem funcionar como complemento ao projeto de execução. Eu acho que isso vem muito no sentido daquilo que estávamos aqui a falar, ou seja, quando as imagens antecipam um conjunto de escolhas de materiais ou de processos construtivos, vocês durante o projeto, a fase de execução ou mesmo de obra, deixam de fazer imagens. As imagens são sempre as primeiras, servem sempre de suporte à primeira fase do projeto. Necessariamente. Já houve situações em que até no decorrer da obra se fez uma imagem complementar, adicional, para explicar alguma ideia mais específica, porque às vezes até os próprios empreiteiros, que são pessoas que estão habituadas à partida a interpretar desenhos,
às vezes é muito mais simples mostrar uma imagem para exemplificar, para exemplificar algum material específico, ou no geral eles terem uma noção mais imediata de determinado espaço, porque às vezes ficam muito focados apenas nos desenhos e só em linhas que nós apresentamos. Sim, ou até, e não conseguem até... ter uma noção geral do espaço. Nós já fizemos imagens só com, por exemplo, os perfis metálicos e da representação do encaixe do perfil metálico e depois com uma legenda rápida. Que nem são imagens, é utilizar só a questão da modelação 3D. Mas a parte da materialidade é importante, por isso é que isso passa logo para a questão de ser aquele perfil de ferro que tem que levar este acabamento, etc. É logo... Sim. Isso é interessante. Isto é um bom exemplo. A percepção depois na obra por parte de quem vai fazer é logo muito mais direta. Por isso, sim, não a imagem total daquela inicial de como é que vamos viver o espaço, mas agora mais numa parte técnica da obra. Sim. Muito bem, João e Miguel, agora ficávamos aqui mais tempo. Eu já pensei não sei quantas perguntas. Também ficávamos, para mim. Terminar. Está tudo a trabalhar, espero. Está tudo aí a trabalhar. Super concentrados. Olha, muito obrigada pela vossa disponibilidade. Parabéns pelos vossos projetos e pelo vosso percurso. E, enfim, continuem assim com essa intensidade e com essa paixão com que se dedicam a isto. E até breve. Em nome de todos os alunos e dos professores aqui presentes, só me resta agradecer-vos. Dizer que na próxima semana temos nova conferência. e desejar uma boa tarde a todos. Até breve. Tchau. Beijinho, obrigado. Obrigado. Adeus, Obrigado, Helena. Obrigado, Miguel. Obrigado, João. Tchau. Obrigado.